Bom, então vamos iniciar é, essa a quinta aula do nosso curso de algoritmos e, como eu já havia falado, o Luiz Eduardo não pôde comparecer porque ele tem um compromisso, ele está viajando. Então eu vou ministrar essa aula, eu vou apresentar os slides. Vocês estão vendo os slides? A tela que está aparecendo para vocês está com os slides? Sim. Ok, então vamos começar. Hoje é a introdução a estruturas condicionais, parte 2. A gente já viu a estrutura condicional simples e composta. Hoje a gente vai ver a, a estrutura condicional encadeada. Então, quais são as nossas expectativas para hoje? É compreender o uso das estruturas condicionais simples, compostas e encadeadas. As simples e as compostas a gente já havia visto. Agora a gente vai ver as encadeadas. E compreender o uso dessas estruturas no Portugal Studio. Tá, então vamos lá. A agenda de hoje é apresentar as estruturas condicionais encadeadas, aprender suas funcionalidades, resolver itens de exemplos, tirar dúvidas sobre a utilização no Portugal, matéria, curso. Bom, a estrutura alternativa composta, a estrutura condicional composta, a gente já havia visto. Ela nos permite executar ações caso a condição seja verdadeira ou não. E se a condição for verdadeira, ela executa os comandos depois da palavra então. E se a condição for falsa, ela executa os comandos que estão na palavra depois da palavra se não. Então, a gente tem aqui o se, A menor que B. Então, se de fato A for menor que B, então ele vai escrever A é menor que B. Caso contrário, ele vai escrever A é maior que B. Vocês estão conseguindo ver meu mouse também? Dá para ver seu mouse. Ok. Então, tudo que, se essa condição for verdadeira, o programa vai executar tudo que estiver nessa parte depois do então. Se ele for falso, vai executar tudo que está depois do sinal. Isso a gente já viu. E é delimitado pelo fim si, né? A estrutura é delimitada pelo se e pelo fim si, terminando, né, a estrutura. Agora a gente vai ver encadeada. Aqui, eu posso fazer uma pergunta, Encadeado, rapidão? pode falar. Desculpa te interromper, mas aqui, aquela atividade lá do bloco 3 que era para dia 17, eu não fiz Uhum. porque eu não sei se deu problema na hora de enviar ou então eu interpretei errado, mas parece que é a mesma atividade do bloco 2. Ok, não, eu vou ver com o Luiz Eduardo e com o Oswaldo. Aí a gente vê esse caso em específico. Você pode mandar lá no grupo ou para mim no privado que depois eu vejo isso direitinho. Tá, beleza, vou mandar. É porque era a mesma data para entregar e o mesmo PDF, eu não sei se fizeram uma confusão, então eu Uhum. interpretei errado. Ok. Manda para mim no privado para eu não esquecer. Você tá lá no grupo Ou do primeiro tô, ano tô da no automação? grupo. Beleza. Tô. Mas alguém tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa assim, ou sobre a estrutura simples e composta, a estrutura condicional simples e composta que a gente já viu? Ou tá tranquilo? De resto, tá tranquilo. Tá. Bom, então a gente vai começar para encadeada agora. Bom, início e fim, normal de todo o programa. Aí, isso aqui a gente já viu. Até aqui a gente já viu. O inteiro, né, declaração de variáveis, entrada e saída, e esse se aqui a gente já viu, o se ou então. A gente usa uma condição para executar uma série de comandos. Nesse caso, escreva que A é maior que B. Até aqui a gente já viu. A gente já, essa parte é a parte que começa o encadeamento.
Vocês estão vendo que tem um outro se aqui? Esse se é para outra alternativa. Muitas vezes não são só duas alternativas. Não é só, por exemplo, no caso lá de delimitar se uma letra é vogal ou consoante. Eram só duas opções, ou é vogal ou é consoante, não tem um meio termo, ou um terceiro caso. Nesse caso, existe três opções, e pode existir mais. Mas então, a gente faz o se para uma condição, aí tem um se não, e um se depois, para se outra condição for verdadeira, e no final pode ter um outro senão, ou pode simplesmente ter só um então. Então, nesse caso, se A é maior que B, se A é menor que B, e pode também ter o caso de A ser igual a B. Então, se A é maior que B, vai escrever A é maior que B. Se não, se A for menor que B, então escreva que A é menor que B. Perceba que esse A menor que B, onde vocês poderiam pensar, não, mas, obviamente, se A não é maior que B, A é menor que B. É uma consequência lógica. Só que não é. A pode ser igual a B, e nesse caso ele não seria menor. Então, a gente precisa dessa segunda condicional para saber se ele é de fato menor ou igual. Então, a gente usa a estrutura encadeada para testar várias condições. Então, num caso, por exemplo, se você quer testar se um número é maior que zero, se ele é igual a zero, ou se ele é menor que zero, vai ter que usar uma estrutura condicional encadeada, por causa que se ele é só positivo ou negativo, aí você pode usar um se e se não, por causa que são duas opções. Mas agora, se você quiser incluir o zero como nem positivo nem negativo, você vai precisar de uma estrutura condicional encadeada. A Lorraine Stephanie falou aqui no chat que as atividades que estava para entregar era tudo parecido com as que era hora entregar, as que era para entregar no dia 3, eu acredito. Então eu não enviei elas, não, pois eu já tinha enviado antes. Tem algum problema? Então, esse é o mesmo problema apresentado pelo. Eu esqueci o nome de quem falou primeiro. Foi Pelo eu. Marcos. Então, pode deixar que eu vou conversar aqui com o Luiz Não, Eduardo, com eu o acabei de Oswaldo. olhar. Eu acabei de olhar aqui é porque eu tinha olhado errado. Era para fazer o programa, só que no Portugal Studio e mandar. Tipo, sem ser digitado no Word. Eu que olhei errado, foi mal. Isso é uma. Na maioria das vezes, até o final do curso, os exercícios podem ser bastante parecidos, mas é importante fazer cada um, e principalmente esse negócio do Portugal Studio é bastante importante, porque o algoritmo puro é só um texto, né? Você não vê acontecendo, não dá para testar se está errado ou se não está. No Portugal Studio, dá para você ir lá testar se o seu código está funcionando mesmo, dá para fazer o que você quiser lá e testar de fato. Bom, mas alguém tem alguma dúvida quanto à estrutura condicional encadeada? Pode explicar aí o que entendeu, ou explicar o que não entendeu, o que ficou confuso? Se tiver alguma dúvida no que diz respeito à estrutura condicional encadeada? Não. Bom, então tá. Vamos continuar para os exemplos. Pode ficar meio turvo, mas vamos ir para os exemplos que vai ficar mais fácil. Então, só antes de ir para os exemplos, então, o que caracteriza? Se você olhar para uma estrutura condicional, como que você vai identificar se ela é encadeada ou não? Identificar se ela tem um se não se. Se ela tem um se não se, ela é obrigatoriamente encadeada. É interessante observar que para esse se, que é aberto depois do se não, também tem um fim se aqui.
Então, você tem que abrir e fechar todos os cis, senão vai dar errado no seu código. Bom, vamos continuar, né, para os exemplos agora. Exemplo. Se não recebe 6, qual seria a saída? Eu vou dar um tempinho aí para vocês analisarem esse código aqui e pensar e testar aí para ver se vocês entenderam, né? Qual que seria a saída se a variável num aqui, esse layer num aqui, qual seria o valor que qual seria a saída se o usuário digitasse 6? Alguém sabe? É maior, O- então seria número positivo? Mais alguém? é, Outra pessoa o iria falar bagulho. também. Sim, sim, sim. Eu queria falar se, tipo, ao invés de botar aquele senão ali no final, não dava pra reduzir o código botando se num for maior ou igual a zero, tá ligado? Aí ele vai ser um número positivo e é só escrever na tela o número que é pela variável, tá ligado? Tipo, escreva, aí entre parênteses, o nome da variável. Então, você fala de, nesse primeiro aqui, ser num maior ou igual a zero, Isso. mas então, existe um negócio aqui. O zero, ele muitas vezes não é classificado nem como positivo nem como negativo, é um nulo. Então, é uma terceira opção. Como eu falei, se fosse só positivo e negativo, incluindo zero, aí eu poderia fazer igual você falou. Só que, como o zero muitas vezes é considerado nulo, não faz parte nem do positivo nem do negativo, então ele é uma terceira opção. Então, por isso, você precisa de uma encadeada. Você precisa testar se é maior que zero para falar que ele é positivo. Veja aqui, ó. Se ele não é maior que zero, se ele não é maior que zero, nem menor que zero, ele dá um retorno especial, falando que é zero. Não é nem um nem outro, não é positivo nem negativo. O Larissa falou, desculpa a demora, não, sem problema algum. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu esqueci de dar boa tarde no início. Bom, o Marcos disse que seria positivo. É isso mesmo? Eu esqueci. Isso, porque é maior que zero. Porque é maior que zero. Vamos ver aqui. Já adianto que está correto. Saída do programa, número positivo. Então, se fosse menos um, ele passaria por esse si aqui. Se num maior que zero, menos um não é maior que zero, então ele vai para cá. Por sinal, se. Se não, se num é menor que zero, menos um é menor que zero, então ele vai para esse então aqui. Então o valor recebe número negativo. Aí depois ele escreve esse valor. Como eu falei, é só interessante de se observar que para cada si tem que ter um fim si. Isso pode quebrar muita gente aí quando estiver fazendo os exercícios, pode gerar ponto por causa desse negócio. Para cada si tem que ter um fim si. Inclusive esses que estão dentro de um outro si. Segundo exemplo. Aí vocês podem analisar aí e falar e pensar qual que vai ser a saída. Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Já pode falar? Pode digitar no chat, pode falar, o que vocês Então, quiserem. vou digitar então, para não atrapalhar quem tá pensando.
Mas alguém tem uma resposta diferente de zero? Ou entendeu que é zero mesmo? Ou tem alguma dúvida sobre esse código, alguma coisa assim? Acho que tá tranquilo. Tá, então, vocês estão certos, é igual a zero. Mas aí, isso vai ser interessante depois para vocês, mas o Marcos disse a saída seria zero, porque zero é igual a zero. Vai ter muitos casos em que você vai testar se é maior que zero, menor que zero, e muita gente erra nisso, erra por causa desse maior e menor. Se não é maior que zero, não quer dizer que ele é menor do que zero. Quer dizer que ele é menor ou igual a zero. Existe um operador de menor e igual, vocês podem procurar, a gente vai ver daqui agora mais tarde, mas se não é maior que zero, se não é maior que zero, não implica em não ser menor que zero. Ele é menor ou igual. Então, se ele não é maior nem menor, a única opção que sobra é ele ser igual. Então, claro que está simples, né, o caso, mas daqui para frente vai ir complicando. Então, o Marcos e o João Vitor falaram certos, a saída vai ser zero, porque zero é igual a zero. Tá. Agora a gente vai ir para o primeiro exercício. Primeira pergunta. Melancias custam 4,50 cada, se compradas até 5 unidades. 4,20 se compradas até 20 melancias e R$ 4,00 se compradas acima dessa quantidade. Escreva um algoritmo que leia o número de melancias compradas, calcule e escreva o valor em reais a pagar. Esse já é mais complexo do que o programa anterior. Então, vou puxar o Portugal aqui, vou ter que sair da apresentação. Vamos fazer esse primeiro aqui. Eu não vou fazer sozinho, eu espero que vocês me ajudem. Porque, peraí. Eu vou usar o Portugal Web Studio aqui. Se vocês quiserem, pode abrir aí o Portugal de vocês. A letra tá pequena ou dá para ver assim? Eu acho melhor aumentar. Pra mim tá dando pra ver de boa. Pra mim também tá dando pra ver de boa. Porque quem estiver no celular pode estar com problema. Então, acho que assim já deve estar bom. Tá um pouco menor. Tá, bom. Seguinte. Bom, primeiro, como o Luiz Eduardo sempre fala, a gente tem que definir quais são as variáveis, os dados que a gente vai usar. Quais são os dados que vocês veem aqui que a gente vai precisar usar de cara? O valor e a quantidade. Valor e a quantidade. Não quer dizer que faltou alguma coisa, mas alguém mais acha que tem mais algum? Acha que não precisa do valor ou da quantidade? Acho que só isso mesmo. Bom, então é basicamente isso. As melancias custam R$ 4,50 cada, se compradas até 5 unidades, 4,20. Então, basicamente, a gente precisa saber a quantidade, as unidades, a quantidade de melancias que alguém comprou. E o preço, ele pode ser considerado um dado, né, a ser armazenado, só que ele não vai ser armazenado numa variável. Por quê? Porque ele está fixo aqui, ó. Vai ser sempre 4,20 se compradas até 20 melancias ou R$ 4,00 se compradas acima disso. Então, esse valor não vai mudar, não vai ser variável. E a gente vai mostrar isso lá no Portugal. Vou mostrar isso no Portugal. Vamos lá.
função início. Então, vocês disseram que a quantidade e o preço da melancia vão ser as variáveis que a gente vai lidar com ela. Então, eu vou pôr quantidade de melancias. Se vocês virem que eu fiz alguma coisa errada, se eu fiz alguma coisa que vocês não acham que estão certo, ou que não entendeu o porquê está ali, pode falar. O Hugo falou, essa vírgula após o depois confunde um pouco. Pode falar, desculpa. Não é o real, não? Não entendi. Ela perguntou se a variável não seria real, mas eu acho que seria só no valor. Então, Quantidade inteira. a quantidade é inteiro por causa que pode até ser real se a gente pensar que pode comprar uma melancia e meia, mas a princípio seria inteiro, né? Por causa que seria um valor inteiro, né? Você compra uma melancia, duas melancias, dá para comprar uma e meia, mas para os propósitos desse programa pode ser tanto real como inteiro, mas a princípio geralmente se usa inteiro, por causa que seriam melancias inteiras, né? Então você pega uma melancia, duas melancias, não 1,75 melancias. Mas é possível. No que diz respeito, eu acho que você confundiu por causa que tem o valor, o preço de cada uma. Aí o preço tem que ser real mesmo, mas a quantidade em si das melancias não. O Hugo falou que essa vírgula após o depois confunde um pouco. Que vírgula após o depois? Eu não entendi. Você Esse pode slide explicar? ali, ó. Assim, melancias custam 4,50 cada. E depois, se comprado até 5 unidades, é 4,20. Aí fica confundindo, entendeu? Ah, sim. Acho que se tirasse a vírgula ali depois do 4,50 cada, ficaria mais. Uhum. Mas Ou depois, se compradas até 5 unidades, melancias custam 4,50 cada. Se compradas, tá, faz sentido. Mas como o valor acompanha a unidade, fica mais fácil. Bom, vamos começar. Deixa eu abrir aqui o Portugal. Tá, então a gente começa com o quê? A partir daqui, a gente já identificou que a gente precisa da quantidade de melancias. E a partir daqui, a gente precisa do quê? Declarar a variável do valor. Real e valor final. Próximo. Mais alguma coisa? Acho que não. Tá. Não, mas continuando o programa. O que mais que tem para fazer? A declaração já acabou, mas e no resto do programa? Voltando lá para ver o que é para fazer. A gente lê a quantidade, escreva o algoritmo que leia o número de melancias compradas e calcule e escreva o valor em reais a pagar. Então, a gente já declarou o valor final e a quantidade de melancias. Agora a gente precisa declarar, a gente precisa ler, de fato, o valor da quantidade de melancias. Então a gente só solicita o usuário escrever a quantidade de melancias.
A gente leu a quantidade de melancias, aí agora que a gente tem que calcular. Como é que a gente calcula isso? Como é que vocês pensam que a gente pode calcular isso daí? Por Ô, causa que o Luiz, valor... Pode continuar. por que você deu tipo parágrafo? E eu acho que, tipo, pra dar os valores agora é só apertar naquele play ali, ó. Aí embaixo vai aparecer os negócios, você pode colocar o número. Sim, sim. Eu só não entendi a parte do parágrafo. Espaço. Tipo, Isso real para daqui? escreva aí. Tem um espaço. Ah, Isso aqui? Então, Acho isso que não, você pulou uma. Ah, tá. Isso daqui? É esse sim. espaço aqui? Então, é só por causa que são coisas diferentes, são etapas diferentes. Isso não precisa fazer, não precisa se fazer isso, mas é só uma forma de eu identificar aqui. Aqui é quando eu estou declarando variáveis. Aqui é quando eu estou lendo as variáveis. Aí depois é quando eu estou calculando e tal. Isso é uma forma que depois você vai se acostumar a fazer dessa forma, mas não é obrigatório nem nada, não. Eu posso pôr quantos espaços eu quiser aqui, que vai continuar rodando da mesma forma. O Carlos Eduardo falou: não seria mais interessante declarar real valor, quantidade de melancias, do que criar duas linhas de variáveis sabendo que inteiro já está dentro do real? Então, o número inteiro, ele ocupa menos espaço na memória do que o número real. Então, é claro que para esse programa aqui não tem diferença usar real de inteiro, mas quando vocês estiverem fazendo programas profissionais, vocês vão ter que minimizar a quantidade de memória usada. Então é melhor usar um real, é melhor usar um inteiro do que um real. E quanto ao número de linha não importa muito quando você está fazendo um programa. O que importa mesmo é depois na execução. Muitas vezes a gente vai fazer um monte de coisa aqui só para ser legível, só para você entender fácil esse programa. Então, quando você der para outro programador, ele vai entender fácil e vai conseguir entender, vai conseguir programar em cima do seu código. Então, vai ter muita, muita coisa mesmo que não vai servir para nada para o programa em si, vai servir para os seres humanos entenderem aquele programa. Então, esse negócio, por exemplo, de separar a declaração de variáveis de quando está lendo, de quando está escrevendo, também vai facilitar um outro programador, quando estiver pegando, a entender melhor o programa. Tá, a gente já fez o que a gente já tinha feito em todos os outros programas. Agora, como que a gente calcula esse preço final? Como vocês acham que é a melhor forma de calcular esse preço final? Tem que colocar o se, porque acho que até 5 o valor é um, depois é outro, né? Sim, sim. Vamos pegar aqui. Eu vou pôr até no chat para ficar fácil. Para vocês não precisam ficar vendo na minha tela. E pior que a configuração, a formatação ficou tudo estranha. Deixa eu ver. Ficou muito estranho. Pera aí, eu vou. Se quiser, eu posso tirar print e mandar ali. Então, eu prefiro que fique mais bonito. Pode tirar print aí. Obrigado. Pronto, tá ali. Tá no chat, quem quiser. Aí vocês ficam com ele aberto aí e fica me falando como que é para fazer. O se, a gente já viu no Portugal. É basicamente igual em todo programa de qualquer linguagem. Bom, aí você diz que precisa de um se. Então, e aí? E depois desse se? O que a gente testa nesse se?
Se quantidade de melancias é menor que 5, o valor é 4,50. De menor que 5, valor Valor final. Recebe 4,50. É assim? Isso, acho que é. Alguém Ah, não, mas é acha... 4,50 cada, né? Isso aí é um problema. Alguém aí tem alguma outra opção? Ou você mesmo tem pensou em uma forma de resolver esse problema? Oi? Não, eu tô pensando aqui, eu não faço a menor ideia. Bom, como você mesmo falou, é 4,50. Deixa eu ver o enunciado aqui, vou deixar ele aberto aqui. Né? Luiz, Oi. talvez leia o valor final e é igual a 4,50? Não, mas Não. aí seria só 4,50 a pagar. E no caso é 4,50 cada melancia. As melancias custam 4,50 cada. Então, como é que a gente faz para fazer 4,50 na quantidade de melancias? Ler o produto, talvez, da quantidade pelo valor. Eu não entendi, desculpa. Talvez ler o produto da quantidade pelo valor. Exatamente. A gente multiplica o valor de cada uma, multiplica pela quantidade. Entenderam o que aconteceu aqui? Quantidade de melancias. Então, a gente pega a quantidade de melancias e multiplica pelo valor de cada uma. Aí a gente consegue o valor final. Entenderam? Entendi. Tá, e agora? Agora eu tenho que colocar outro se, eu acho. Porque se comprar até 20 melancias, é 4,20. Tá, então, seria um se aqui. E aí o quê? X menor ou igual a 5 e maior ou igual a 19. Vamos fazer assim. Nesse caso, a quantidade, né, de melancias é menor que... Como que é? Eu não ouvi direito. Maior ou igual do que 5 e Maior menor ou ou igual igual a a 19. 5 e menor... aí no caso é quantidade de... Quem não estiver entendendo nada, fala que não está entendendo nada, por favor. Eu não... Aqui. Não foi mal, pode Pode falar. falar. Eu queria falar que se naquela primeira não seria menor ou igual a 5, porque é até 5 melancias que fala, né? Bom, é isso, uma coisa interessante. Interpretação de texto vai ser uma coisa importante para vocês quando estiver fazendo o exercício. Vamos ler. Melancias custam R$ 4,50 cada se compradas até 5 unidades. Nesse caso, até 5 unidades inclui o 5. Então, seria, como o Marcos falou, menor ou igual a 5. E ali, Incluindo o 5. e ali na parte do i, quantidade de melancias, teria que E, ser menor ou igual a 20, não? se Porque compradas fala até até 20 20 melancias. melancias, seria menor ou igual a 20. Tá, vamos fazer assim. Eu não estou falando que essa é a forma certa e a gente vai construindo o conhecimento junto aqui. Depois Ali eu tá vou... 19. 20, desculpa.
Aí a gente vai corrigindo isso aqui depois. Bom, corrigindo, não que vocês estejam falando errado, depois a gente vê isso. O valor final é igual a. Aí qual o valor? 4,20. 4,20 vezes quantidade de melancias. E aí, por último, qual seria? O Carlos mandou aqui. Real, valor total. Valor total é igual a quantidade de melancias vezes o valor. É a quantidade de valor total, igual a gente fez aqui. Valor total, valor final, igual a. Aí o valor até aquela quantidade de melancias, vezes a quantidade de melancias que a pessoa comprou. É exatamente assim. Mas tá faltando um aqui. Menor que 5, aí depois menor que 20, e aí tá faltando mais. E quando for maior que 20? Se maior que 20, é 4. Vamos fazer assim. Se quantidade de melancias for menor que 20, ou for maior que 20, né? Você falou menor ou maior? Não lembro. Maior. Maior que 20. Aí vai ter o outro valor, né, que é no... Qual que é o valor quando é maior que 20? 4. 4. Então é 4 vezes quantidade de melancias. Tá. E aí, no final do algoritmo fala para... vamos ver. No final do algoritmo fala, escreva um algoritmo que leia o número, a gente já leu, de melancias compradas, calcule o valor, né? A gente já calculou, e escreva o valor em reais a pagar. Bom, mais alguém tem alguma consideração sobre esse código até aqui? Acha que tem alguma coisa errada, que vai dar errado no futuro? Ou acha que está certinho? Vocês acham que o Eu acho código que está se certo? tivesse errado, Não entendi. eu acho que se tivesse errado ia mostrar, porque fica uns negócios vermelhos assim embaixo, linha. Não, mas é só sim, como dar sim. play, eu acho. Não, mas eu não estou falando de errado, de que vai dar problema. Eu estou falando que vai dar um resultado errado no final. Se o nosso programa, se o nosso algoritmo fez a coisa que ele foi feito para fazer. Que vocês acham? O Marcos ia falar alguma coisa? Eu ia falar que não vai dar errado, não. Vai dar errado, não? Então vamos Eu só tô testar. meio confuso com a parte do 20, que era 19, porque depende do enunciado. Porque se o enunciado falar que, tipo, de 5 até 20 for 4,20, aí tá certo. Mas se de 20 para cima já for 4, aí vai 19 mesmo, né? É por causa que esse enunciado não especificou se inclui o 20 ou se não inclui. Na maioria dos enunciados vai falar incluindo o 20 ou incluindo o 5. Aí, só que como nesse caso não falou, então a gente faz da forma que for mais cômoda para fazer. Mas então tá tudo certo. Falta só colocar a parte pra falar o valor a pagar, não? Certo. Falta essa parte sim. Vamos fazer. O Carlos mandou ali no chat, eu acho que o dele tá certo. Sim, o Carlos mandou. Só que, tipo, em vez de valor total, acho que podia deixar esse valor final mesmo. Uhum.
Aí escreva, e aí escreve basicamente o valor final, né? Final da compra é valor final. Então, está finalizado o programa? Acho que sim. Então, vamos testar. Ah, não, faltou colocar o fim em si. Como a gente está no Portugal aqui, a gente usa essa estrutura aqui, ó, de chaves. Aí, em vez do si e do fim si, a gente só põe o si e põe essas chaves aqui mostrando até onde que vai o si. Então, tudo que estiver dentro dessas chaves, se eu puser aqui qualquer outra coisa, está dentro desse si aqui. Então, era essa chave final aqui, ó, essa chave aqui final, é como se fosse o fim si desse si aqui. Entendeu? Entendi. Ok. Então, acho que todo mundo concorda que esse programa está certo. Vamos lá, vamos testar. E na compilação, o valor da expressão à direita da atribuição será automaticamente convertido para inteiro. Existem trechos de código onde a variável valor final pode não ter sido inicializada. Ah, sim, isso vocês não precisam se preocupar, não. A gente tem que iniciar esse valor final como sendo zero. Por quê? Porque vocês não precisam se preocupar com isso, mas eu vou explicar só para não ficar vago. Imagina que nenhuma dessas três variáveis, nenhum desses três cis aqui fosse verdade. Então, nenhum desses três cis foi executado. Então, esse valor final aqui não existiria esse valor. E como a gente não declarou esse valor, aí ia dar um erro, por causa que ele pediu para escrever o valor final, só que não teria valor final. Bom, vocês não precisam se preocupar com isso, mas basicamente a gente tem que inicializar ela com zero, para não dar erro. Vamos tentar de novo. Aqui uma pergunta. Pode falar. Na hora que você colocou ali valor final igual a zero, precisa colocar esse espaço entre o igual e o zero? Não, não precisa. Como eu falei, isso é só para ficar mais bonito, para ficar mais legível. Assim como os outros espaços. Entendi. Bom, vamos testar. Escreva a quantidade de melancias a comprar. Fala um valor aí. A quantidade de melancias. 7? 7. Vamos testar. Bom, escreva a quantidade de melancias a comprar 7. O valor final da compra é 29,40. 29,40. Nesse caso, vamos basicamente testar se ela fez certo. Leia a quantidade de melancias. 7. Quantidade de melancias. 7 é menor do que 5? Não, não é. Não é menor nem igual a 5. Quantidade de melancia é maior que 5? Sim. Quantidade de melancias é menor que 20? Sim. Então, daria 7. Esse se aqui estaria certo. Vamos entrar aqui. Valor final igual a 4,20 vezes 7. Alguém aí tem uma calculadora? 4,20 vezes 7 dá 20 vezes 7. Quem tiver com calculadora aí, faz mais rápido do que eu, por favor. Aqui deu Vai isso mesmo, 29,4. 40. É isso mesmo. Então, deu certo. Agora, vamos testar com outro valor, né? Vamos testar, já foi 7, né? Que está entre 5 e 20. Vamos testar com os outros. Um menor que 5, eu vou pôr 3 aqui. A compra, o valor da compra é 3. O valor final da compra é 13,5. Então, dá 3 vezes 4 é 50, 3 vezes 4 é 12, mais 1,50 dá 13,5 mesmo. Deus está certo. Agora, quantidade de melancias maior que 20. Vamos testar um valor maior que 20 agora. Vamos por 100 para ficar mais fácil de calcular. O valor final é 400.
Eu acabei me estendendo nesse exercício, mas só para mostrar a forma de se calcular, de se raciocinar um exercício. Bom, como vocês mesmos falaram e como a gente testou aqui, o programa está certo, o programa está executando certinho. Só que percebam isso daqui. Imagina que eu digite 3 aqui. Ele vai testar se a quantidade de melancias é menor que ou igual a 5, certo? Certo. Então, vai entrar aqui, vai executar esse negócio aqui. E aí, depois que ele terminar de executar isso aqui, ele também vai testar se a quantidade é maior que 5. A gente já sabe que é maior que 5, por causa que executou a parte de cima. Mas ele vai executar de novo para saber se é maior que 5 e também vai executar em quantidade de melancias é menor ou igual a 20. Então, ele vai testar de novo sem precisar. Entendeu? Sim. E da mesma forma aqui nesse terceiro. Se ela é menor que 5, com certeza ela não é maior que 20. Então, é nessas horas que a gente vai usar o que a gente aprendeu hoje. A gente abordou no comecinho da aula, mas a gente ficou quase toda a aula nesse exercício, mas é a estrutura condicional encadeada. É basicamente falar, se a quantidade é menor que 5, menor ou igual a 5, a gente executa isso daqui. Agora, se ela não for e ela for maior que 5 e menor que 20, a gente executa esse daqui. Então, nessas horas aqui, a gente vai usar a estrutura se não se. No caso do Portugal não tem o acento. Então, a gente usa essa estrutura aqui. Se não se. Aí, a gente previne do programa executar coisas sem precisar. Então, ele não precisa executar isso daqui se ele já for menor que 5. Se ele for menor que 5, ele já pode escrever o valor. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Entendi, mas aqui eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na prática, isso influencia, tipo, na rapidez do programa, da resposta? Bom, como é que eu explico? Imagine que bom, né, não dá para explicar. Nesse programa aqui, na prática, não vai influenciar em nada. Mas quando você for por uma aplicação, por exemplo, um jogo, imagina um jogo que tem que toda a execução dele acontece em menos de milissegundos. Então, tem que por 60 frames por segundo na tela, 120 frames por segundo na tela. Então, ele não pode ficar executando mais do que ele precisa. Eu já fiz alguns jogos em que foi por causa de estruturas condicionais assim, estruturas condicionais, como que eu falo? Não, elas não são otimizadas, né? Elas são lentas. Então, por causa dessas estruturas condicionais lentas, o jogo ficou irrodável. O jogo ficou com um frame por segundo, com um negócio muito lento. Então, é só um si, só que como ele é executado várias vezes por segundo, aí aquilo se torna muito lento para aquela aplicação. Não é só para jogo, para aplicações de internet, um servidor, por exemplo, da Google, não pode ficar milissegundos parado sem fazer nada. Ele tem que executar alguma coisa o tempo inteiro, por causa que demanda muita coisa dele. Então, nesse momento, para vocês, pode parecer algo sem sentido, mas é muito importante que vocês assimilem esses conceitos, por causa que quando vocês estiverem desenvolvendo jogos, desenvolvendo aplicações, vocês vão poder, de fato, implementar jogos muito bem otimizados. Vocês sabem, eu acho que muitos de vocês jogam e sabem que uma queda de FPS uma perda, e quando você está numa ranqueada, é pior ainda.
Então, essa estrutura, se não se, pode parecer simples, e é simples de fato de entender, mas o prejuízo de você não aprender ela é muito grande. Então, quando a gente executa com se não se, a gente previne ele de fazer duas, nesse caso aqui são duas, né? Dois testes que ele não precisava fazer. Mais alguma coisa aqui que vocês podem ver que pode ser corrigido ou que pode ser otimizado? Acho que não. Bom, vamos executar. Mais alguém aí acha que pode ser, que não pode ser mais otimizado ou que pode ser mais otimizado? Ok, então vamos fazer o mesmo teste. Comprar 3 melancias dá 13,50, o mesmo do outro. Comprar 100 melancias vai dar 400, como o outro. E o outro foi quanto? Foi 7, né? Deu 24,40. Então, na prática, o programa em si não mudou, o algoritmo, né, não mudou, só que a gente fez de uma forma mais otimizada. E eu ainda falo com vocês que tem uma forma de otimizar mais ainda esse programa aqui. Não sei se vocês perceberam, mas aqui está testando se é menor ou igual a 5, certo? Vocês estão aí? Sim. Uhum. E aqui está testando se é maior que 5. Mas, obviamente, se ele não é menor ou igual a 5, ele, consequentemente, vai ser maior que 5. Certo? Vocês entendem isso? Sim. Então, eu não preciso desse i aqui. Esse i aqui, ele não serve para nada. Então, eu já consegui otimizar 2 vezes esse código. Se a gente fizesse vários cis separados, como eu falei, aqui não vai dar para exemplificar muito não, mas quando vocês estiverem mais avançados, vocês vão entender isso melhor. A gente otimizou de 3 vezes, né? Ele ia executar 3 cis para um cis só. Então, se ele for igual a 3, ele vai executar só esse si aqui. Agora, se ele for maior que 5, ele vai executar só esse daqui. Se ele for maior que 5, menor que 20, né? Ele vai executar só esse daqui. E se ele não for nem menor que 5, nem menor que 20, obviamente, ele vai ser maior que 20. Até tinha esquecido disso. Esse maior que 20 aqui também é desnecessário. Por causa que a gente já está testando aqui se ele é menor ou igual a 20. Se ele não é menor ou igual a 20, como a gente está fazendo aqui, se ele é menor ou igual a 20, e se não. Então, se ele não é menor ou igual a 20, obviamente ele já é maior que 20. Então, eu não preciso nem desse se não se aqui no final. Só preciso do se não aqui. Então, se for menor que 5, se for menor ou igual a 5, vai ter um valor. Se for menor que 20, vai ter outro. Se não, se for menor ou igual a 20, vai ter outro valor. Se não, vai ter um outro valor. Entenderam? Sim, devo entender. Alguma dúvida? Alguma consideração? Alguma coisa assim? Ô Luiz, eu tenho uma dúvida, mas não é muito sobre isso, é algo mais sobre concatenação de variáveis. Pode falar. Então, eu vou mandar isso aqui no chat e eu queria saber como é que bota, como concatena, né, a variável nas chaves ali. Então, no Portugal, eu não sei exatamente como fazer, da forma que você quer fazer. Daria para fazer dessa forma aqui, ó. Vou pegar o seu escrevo aqui. Daria para eu pôr assim, ó. Eu fecho chaves aqui, eu fecho chaves e ponho vírgula aqui. Então, vai ser o valor deu, aí a gente põe o valor final aqui dentro.
E dessa forma vai ficar, o valor deu em reais. Vamos testar aqui para ver se deu. Tá certo. O valor deu R$ 3,5. A gente pode até pôr um RS aqui, R cifra 1, e vai ficar bonitinho. Bom, mas quanto à estrutura condicional encadeada, vocês têm alguma dúvida? Esse se não, se não, tem alguma dúvida? Se pode mais de um se não, se... Nada? A Larissa falou alguma coisa? Eu. Aí na próxima lista nós vamos fazer algo do se não, se. Não entendi. Na próxima lista a gente vai ter que usar o se não, se. Sim, é exatamente por isso que a gente está estudando isso daqui. Não é só para vocês fazerem exercícios, eu quero que vocês entendam isso, que vocês já podem até fazer pequenos jogos com o que vocês já conhecem. Jogo tipo, sei lá, não consigo pensar em nenhum jogo agora, mas não pensem nisso só como para resolver a lista. Mas sim, vai cair isso na próxima lista. O Carlos falou que fez uma calculadora. Isso é muito interessante. Se vocês tiverem projetos pessoais que vocês achariam legal ter, é bom vocês fazerem isso. Acabei estourando o tempo. Vamos fazer já outra de uma vez, o outro exercício aqui, que eu acho que ele vai ser rapidinho. Eu acabei enrolando nesse primeiro, mas vamos fazer esse aqui. Uma empresa deseja dar um reajuste salarial para seus funcionários. Faça um algoritmo para ler o salário de um funcionário, calcule e imprima um novo salário, bem como a porcentagem do reajuste, de acordo com os critérios abaixo. Para salários abaixo de R$ 1.000, aplicar um reajuste de 10%. Para salários entre R$ 1.000 e R$ 2.500, reajustar em 5%. Para salários acima de R$ 2.500, ajustar em 3%. Bom, basicamente é o mesmo programa. Vocês podem ir falando aí as etapas para se fazer. Eu vou fazer no mesmo negócio aqui de uma vez. O Carlos Eduardo falou, tem como fazer em modo gráfico? Eu não sei se no Portugal existe biblioteca para modo gráfico, mas outras linguagens como Python ou C++, C, tem modo gráfico sim. Eu vou pesquisar, me manda lá no privado no grupo que depois eu te mando o que eu acho aí sobre isso. Mas então, alguém pode tirar print e mandar aí no chat, por favor? Só para eu não ter que ficar abrindo aqui toda hora. Mandei lá. Obrigado. Tá, então abram aí. Uma empresa deseja dar um reajuste. Aí faça um algoritmo paralelo do salário de um funcionário, calcule e imprima um novo salário, bem como a porcentagem do reajuste. Então, quais são os nossos dados? Os nossos dados basicamente são o salário e o novo salário, né? Que são variáveis do tipo Real. real. Pode ser R$ 1.000,50, então a gente usa do tipo real. Vai real o salário. E tem que colocar a porcentagem do reajuste também. E colocar a porcentagem do reajuste. Na verdade, eu vou mostrar um jeito de vocês para fazer só usando uma variável. Vocês não precisam fazer assim, vocês podem fazer do jeito que vocês, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis para fazer. Mas eu só vou dar mais uma opção para vocês. Bom, então, a gente lê
Primeiro a gente pede para escrever o salário. Lê o salário e começa a calcular essa porcentagem. Como é que a gente faz isso? Alguém tem uma ideia? Começa Digo, com se não? começa com o se, depois tem o sinão. Não dá para começar só o sinão. Então a gente primeiro começa com o se, obviamente depois vai ter um sinão. Mas você tem ideia de o que a gente vai testar nesse se? Que se x for menor que 1.000, o reajuste vai ser de 10%. Exatamente. Então, se salário for menor ou igual, eu não prestei atenção no. Se salário for abaixo de 1.000, então é menor. Se for menor do que 1.000, aí o reajuste vai ser de 10%. Então, como é que a gente faz isso com uma variável só que eu falei? A gente já pode começar um escreva aqui. A gente pode começar um escreva e põe do novo salário é. Aí você já calcula aqui dentro da própria função escreva. Então você põe salário vezes salário vezes 10%, então é 10 sobre 100. Isso daqui vocês entendem por quê? Esse salário vezes mais, né? Salário vezes 10 sobre 100? Vocês entendem isso daqui? Ou vocês não entendem? Não tem problema não entender. Eu não entendi. É por causa que é um ajuste de 10%. Então, como é que você faz isso? Você divide o salário em 100 e multiplica por 10, e aí você vai ter 10% do valor do salário. Seria o mesmo que dividir por 10 também. Então, para eu descobrir quanto é 10% de 20, eu tenho que dividir 20 por 100, que vai dar 0,2, depois multiplicar por 10, que vai ser 2. Então, 10% de 20 é 2. 10% de 20 unidades são 2 unidades. Então, da mesma forma a gente faz salário, como é um aumento, né, é um ganho de 10%, então é salário mais salário vezes 10%. Entenderam? Ou ainda está tudo? Eu não tenho tempo para acabar aqui não. Se vocês estiverem com dúvida, No enunciado ele fala que é um aumento? no enunciado fala que é um reajuste. Como o reajuste geralmente é para mais por causa da correção da inflação, então a gente assume que é para cima. Pode ser para baixo também. Se vocês puserem para baixo, não necessariamente vai ser um erro, né? É por causa que o enunciado não fala se é para cima ou para baixo. Então, um reajuste de 10%, nesse caso a gente está assumindo que é positivo. Mas alguma dúvida sobre porcentagem? Não. Tá. Então, salário mais salário vezes 10%, que é 10 dividido por 100. Então, a gente escreve o novo salário e a gente calcula o salário aqui, e depois põe e vírgula, e o reajuste foi de 10%. Entenderam? Porque eu não precisei de uma de uma variável novo salário, Sim, depende. por causa que eu já pus aqui direto no comando escriva. Se vocês acharem isso estranho, não gostarem, pode criar uma variável aqui, ó, novo salário, e pôr aqui novo salário recebe
Aí calcula aqui o valor do novo salário. E aí isso vai de cada um, mas eu vou continuar do jeito que estava fazendo. Quando vocês estiverem fazendo os seus, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Tá, e a partir de agora, a gente testou se é menor do que 1.000. E agora? Você esqueceu de tirar o novo salário das variáveis lá. É assim. Obrigado. Mas, e aí? Depois disso daqui vem o quê? O sinal, O se não, exatamente. Então, se ele não é menor do que 1.000, a gente vai testar o quê aqui? Para salários entre 1.000 e 2.500, ou seja, se ele não é menor que 1.000, se ele for menor que 2.500, ou seja, se ele tiver entre 1.000 e 2.500, a gente vai fazer outra coisa, vai reajustar em 5%. Então, vai ser esse mesmo aqui. Escreva o novo salário calcula o salário da mesma forma que a gente fez lá em cima, é o salário mais o salário vezes, agora é 5%, né? Quanto que é 5%? É 5 sobre 100. Então, é o salário mais um ganho de 5%. 5% vezes, é 5 sobre 100 vezes o salário. E falar quanto que é o reajuste. E o reajuste foi nesse caso, são 5%. E agora? coloca o sinal de novo. Se não, e aí a gente testa o que agora? Se for acima de 2.500, o reajuste tem que ser de 3%. Então a gente testa assim? Isso. Não, ou igual a 2.500. Concorda? Ou melhor, alguém discorda? Tá certinho isso daí? Não é só para falar se Eu não acho que não concorda. tem aquele igual ali, não. Não tem o igual? Então seria assim? Isso, eu acho que é isso. Tá, então vamos continuar o programa. Escreva o novo salário a gente calcula o valor do salário, salário mais o ganho, salário vezes. Aí nesse caso é um ganho de quanto por cento? 3%. 3%. 3 dividido por 100, 3%. Aí no final fala e o reajuste foi de 3%. Alguém consegue ver? Eu vou adiantar, tem uma coisa errada nesse código aqui, Eu mas acho, alguém consegue ver? eu achei que naquele se não se do meio tinha que ser menor ou igual assim, a 2.500. Menor ou igual. Mais alguma coisa? E eu adianto novamente, tem mais alguma coisa, mas alguém consegue ver o que é? Ninguém?
Ok. O problema é que a gente já está testando se ele é menor ou igual a 1.500, certo? No caso, só menor. Não entendi. No caso, tá testando se o seu é menor. Não, tá, 2.500, entendi errado. Menor ou igual a 2.500. Tá, mas a gente está testando se é menor ou igual a 2.500, certo? Sim, certo. E tem o senão aqui. Então, o que tiver dentro desse senão vai executar quando ele não for menor ou igual a 2.500, certo? Uhum. Então, se ele não é menor ou igual a 2.500, ele é o quê? É maior que 2.500. Ele é maior que 2.500. Então, eu não preciso testar isso. Ele obrigatoriamente vai ser maior do que 2.500. Em todos os casos. Entenderam? Sim, deu pra entender. Então, eu não preciso desse se aqui. Ele também só está ocupando espaço. Então, ele vai testar se for menor do que 1.000. Então, ele fala, para salários abaixo de 1.000 vai aplicar um reajuste de 10%. A gente está fazendo isso aqui. Se for menor que 1.000, vai aplicar um reajuste de 10%. Se for entre 1.000 e 2.500, ou seja, se for maior do que 1.000, e se for menor ou igual a 2.500, vai aplicar vai aplicar um ganho de 5%. Agora, se ele não é menor que 1.000 e não é menor que 2.500, obviamente ele é acima de 2.500, que é a última condição. Então, o salário vai ter um reajuste de 3%. Vamos testar no código. Vamos ver se tem alguma coisa errada. Primeiro vamos testar com 1.000, né? Mais fácil de calcular. O novo salário é de R$ 1.000. E o reajuste foi de 5%. Tá certo? Tá certo essa saída? Acho que tá. Alguém mais concorda? Ou discorda do Marcos? Não teria que calcular um novo salário com reajuste, não? Tipo, Exatamente isso. É exatamente isso daí. Então, com base nisso, essa resposta tá certa? Não. Não, não tá certa. E vamos aqui descobrir juntos o porquê. Escreva o salário, a gente lê o salário. Se ele é menor do que 1.000, ele vai entrar aqui. O novo salário é de salário mais salário vezes. Tá. Salário, eu acho que tá faltando um parênteses aqui. Tá. R$ 1.000. No salário é de 1.000. Eu acredito que no Portugal Studio, né, no Portugal Web Studio, eu não sei se no Studio usa o mesmo interpretador, eu preciso sim de uma variável antes de. Não dá para calcular direto no escrivo. Isso em outras linguagens é possível. Eu me enganei aqui. Vamos então criar uma variável novo salário. Novo salário recebe. Salário. É o mesmo cálculo, né? O cálculo não está errado. É só a implementação que não está. E já adiantando, não sei se vocês já tiveram dificuldade. Vocês tiveram dificuldade nas listas que tiveram até agora? Você fala em fazer código no Portugal Studio? Não, em desenvolver o algoritmo, alguma coisa assim. Ah, tá. Já. E em um nível de 0 a 10, quanto de dificuldade você. Não sei. Não faço a menor ideia. Porque a maioria das vezes era só um erro meu. Tipo, coloquei chaves no lugar errado ou coisa do tipo. Exatamente.
Isso se acostumem, por causa que vai ficar bastante comum. Esqueci aqui. Vocês não têm ideia da quantidade de errinho que a gente vai corrigindo de acordo com o programa. Escreva o salário, 1.000. Agora teria que sair 1.005. Não, é 1.050. 50, não? 1.050. Depois de R$ 1.000. Vamos ver aqui o porquê. Alguém consegue entender o porquê? Se salário for menor, salário recebe. Alguém aí tem alguma ideia? Ah, tá. Não, peraí. Eu sei o porquê. Nossa, aqui é por causa que ele está dividindo esses valores como valores inteiros. E a resposta de divisões inteiras, ele arredonda. Então, 3 dividido por 100 dá um valor muito próximo de zero. Então, ele arredonda para zero. Então, salário mais salário vezes zero é zero. Mais salário vezes zero é igual ao próprio salário. Então, eu não precisava nem ter tirado. Não precisava nem ter criado essa nova variável aqui. Eu só preciso pôr um ponto zero aqui para ele identificar que essas são variáveis reais. Então, quando divide um real por outro real, o resultado ele não arredonda. Bom, agora provavelmente vai funcionar. 1.000 e o resultado, o novo salário é de 1.050. O reajuste foi de 5%, tá certinho. Vamos testar com os outros. É menor do que 1.000, né? Então vamos testar 500. 550 de 10%. 10% de 500 é 50, mais o salário que é 500 vai dar 550. E vamos pôr um de 10.000 aqui, para o reajuste de 3%. 3% de 10.000 é 300, então o novo salário é 10.300. Então, para quem estiver fazendo aí, quem for fazer esses exercícios depois, se atentem para o fato de essa divisão ter o ponto zero para identificar que é real. Bom, mas então, o que vocês têm que sair daqui lembrando? O que é mais importante dessa aula? É lembrar do uso de quando você vai usar o se não e se. Se não e se não se. A estrutura condicional encadeada. É quando você tem mais de uma opção, mais de duas opções. Se fosse só menor ou maior que 1.000, eu poderia usar um se e um se não. Se for agora, como 1.000, 2.500 e maior que 2.500, são 3 opções. Então, eu preciso de um se não, se no meio para comportar essas 3 opções. Eu acabei estendendo muito do tempo, vocês me desculpem, mas se alguém aí ainda estiver com dúvida, ainda estiver com dificuldade, pode continuar na aula que eu vou tirando as dúvidas. Mas a aula em si já acabou. Podem sair se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Aqui eu tenho. Não é bem uma dúvida, mas eu queria saber se é obrigatório fazer esse negócio de resumir, só para reforçar, que eu acho que você falou que não era. O quê? Eu não entendi. Se é obrigatório na hora de fazer um código desse negócio de meio que resumir. Resumir? Eu não entendi. Esse é resumir. Não é resumir, é porque eu não lembro a palavra. De colocar uma conta no meio do escreva. Ah, não. Isso não é obrigatório, não. De jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu acho melhor de fazer, mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Vou só parar a gravação aqui e aí vocês podem continuar.